Olá, Pai do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta na continuação do nosso trabalho falando sobre libertações. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus seja louvado na sua casa e também em toda a sua parentela. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindo ao nosso canal, você que está aqui pela primeira vez. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindo ao canal da Cura Divina. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? E dê um like, louvado seja o nome do Senhor. Ative também a sinetinha e todas as vezes que tivermos trabalhos novos, né, você será notificado. Então Deus seja louvado pela sua vida que está comigo. Louvado seja Deus neste canal. Deus abençoe você, sua casa e também toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E a saudação que não pode faltar: Shalom Adonai para você, sua casa e sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos de volta e vamos para frente, porque temos um compromisso de chegar até lá na frente ou até o final. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Falando sobre libertações, né, pegamos um gancho, pegamos um gancho em Apocalipse 21:8, o trabalho anterior. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está seguindo o nosso trabalho, você pode compreender melhor, porque se você for juntando esses trabalhos, vai dar verdadeiramente uma apostila, muito útil para você. Uma apostila de conhecimento, sobre o mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, no mundo espiritual não existe sol, Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu posso saudar você com um bom dia, porque o sol está brilhando, louvado seja o nome do Senhor. Mas também posso saudar você com um bom dia, aonde nosso trabalho chegar e pode estar chovendo, pode não estar fazendo sol, pode não estar claro, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a maior luz que pode alumiar é a luz do rosto do Senhor Jesus Cristo, a luz do rosto do Santo dos Santos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos para frente, louvado seja Deus. No mundo espiritual não existe sol, não existe, louvado seja, algo que você possa ver fisicamente. O mundo espiritual, louvado seja o nome do Senhor, só os salvos espirituais enxerga os outros salvos, porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então você vê que Jesus deu um exemplo para os crentes salvos, louvado seja o nome do Senhor. Ele comparou os crentes, louvado seja Deus, os cristãos, os seguidores dele, como as 10 virgens, louvado seja o nome do Senhor. 10 virgens, porém 5 virgens eram prudentes e outras loucas, 5 virgens preservaram a sua vida espiritual, colocando azeite. Se nós formos esmiuçar mesmo esse azeite, vamos descobrir que o azeite está numa vida de oração, numa vida de consagração, numa vida de busca incessante aos pés do Senhor Jesus, uma busca de vigílias em vigílias, jejuns e jejuns, louvado seja o nome do Senhor, buscando a riqueza espiritual, buscando as coisas que são lá de cima da parte de Deus, nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então, esse aí é aí que está a razão para a sua lamparina estar bem acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Um crente avivado, um crente que é reconhecido não pelas roupas, Louvado seja o nome do Senhor, mas pelas atitudes dele, Onde ele passa acontece algo diferente, algo sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. O rei Davi, Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha uma experiência muito grande acerca de uma pessoa salva, uma pessoa de Cristo, Todas as vezes que ele saía para a guerra, ele dizia: Senhor, o Senhor entregará os inimigos nas minhas mãos, se o Senhor dissesse para ele
que entregaria os inimigos na mão dele, ele saía para a batalha e voltava vitoriosamente. Desde o dia da sua mocidade, quando ele derrubou o gigante Golias, né, com a força do Deus vivo, e dali começou inúmeras vitórias, incontáveis vitórias na vida daquele menino, né, filho de Jessé, que mais tarde se tornou um grande rei, o maior rei de Israel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então estamos falando sobre libertações. E o refrão, o versículo-chave que não pode faltar nesse trabalho é: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, né? E um versículo que faz par com esse diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Filho de Deus, é o próprio homem dos céus, o Filho do homem, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está presente aqui nesse trabalho, Deus está presente aqui, louvado seja Deus, e eu estou falando com você algo sobrenatural, louvado seja o nome do Senhor, da vida espiritual, uma vida espiritual bem programada, bem dirigida pelo Espírito Santo de Deus, não tem atrapalhos, né? Tem batalhas ferrenhas, batalhas mesmo, a luta é ferrenha. Se Deus abriu seus olhos espirituais, você vai ver que o mundo espiritual é sangrento, é violento, né? Às vezes você olha no natural, não está acontecendo nada, mas se Deus tiver piedade de ti e abrir os seus olhos espirituais, né, você vai ver batalhas tremendas, batalhas ferrenhas, batalhas mesmo incalculáveis, né, planejamentos de assassinatos, de sequestro, né, de estupro. Tudo isso no mundo espiritual está acontecendo, né? Está acontecendo, os demônios não estão parados conforme você pode até chegar a pensar que eles estão parados. Eles não estão parados, né? Eles não estão estáticos, né? Às vezes eu paro e vou descansar, você para e vai descansar, mas os demônios, o mundo espiritual continua girando, o mundo espiritual continua trabalhando, né? Lá no mundo espiritual não tem relógio, né, para dizer é hora de parar, é hora de descansar, não. Eles trabalham incansavelmente, né? Incansavelmente. Há muitas pessoas que falam sobre obra de libertações, eu admiro muito, mas tem muitas pessoas que não entendem nadinha de obra de libertação, né? Não entendem nadinha do mundo espiritual, né? Não entendem nadinha mesmo, né? Eu conheço um punhado de pessoas que estão realmente no trabalho de libertação, né? Mas ninguém está liberto, o cego continua cego, né? O aleijado continua aleijado, né? O cadeirante continua cadeirante. Aí ele vai dizer: é a vontade de Deus que ele permanecer. Vontade de Deus, né? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Então, se fosse assim nos dias que a igreja apostólica estava, né? Cegos não viam, leprosos não eram limpos, não é isso? Né? Paralíticos não andavam, conforme Enéas e muitos outros, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mortos não eram ressuscitados, conforme Tabita, né? Da cidade de Jope, não é isso? Né? E muitos outros milagres, né? O jovem Eutico, né, que dormiu na sacada do prédio, né, e Paulo estava pregando perto da meia-noite, ele foi cometido de um sono e caiu lá embaixo, né? E Paulo, impondo as mãos sobre ele, orou sobre ele e ressuscitou, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, por isso que eu te falo, louvado seja Deus, não se conforme com doenças, não se conforme com doenças, repugne essas doenças, amaldiçoe essas doenças e mande elas embora, porque são espíritos de enfermidades,
espírito de enfermidade que bebe o seu dinheiro em forma de remédio, bebe o seu dinheiro em forma de antibiótico, bebe o seu remédio em forma de analgésico e muitos outros, né? A medicina nunca vai ficar do meu lado se eles se depararem com um vídeo desse. Ele vai dizer: esse camarada é louco, é ignorante, né? Nós somos pessoas estudadas, pessoas formadas, e ele não entende nada. Eu digo, aí eu tô pronto a rebater que essas pessoas, né, eles não entendem nada do mundo espiritual. A ciência não pode ver o mundo espiritual. A ciência não pode enxergar os demônios, né? A ciência não pode enxergar o diabo, Lucifer, não pode enxergar, porque eles não acreditam, eles se põem no lugar de Deus, eles se põem no lugar de autoridade máxima, eles que sabem tudo. Você vê, os vírus estão aí, várias viroses, né? Várias viroses. Eu tenho inclusive eu tenho um trabalho, né? Gravado no canal da Cura Divina, e que estava assim ali no centro do Rio, né, a manchete do jornal, que até julho, olha, nós estávamos em janeiro, que até julho o Rio seria atacado por mais de 15 bilhões de vírus, de viroses, de doença, né? Isso são demônios que estão, né, em ação, são demônios que estão em ação, não é vírus. Então a ciência não vai dizer que é demônios, que eles não acreditam em demônios. E muitos cristãos estão também comendo essa balela, bebendo essa balela, né? Dizendo que é somente os médicos que foram formados, que foram. Ora, antes dos médicos, antes que eles fossem formados, Jesus já era formado, né? Médico dos médicos, médico sobre o médico, né? Então Jesus é que coloca ordem no negócio. Jesus coloca ordem no negócio dizendo: e porão a mão nos enfermos e os curarão, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora, se você pode vir contra mim com toda a violência, eu não vou me levantar contra você. Pode me dizer, pode me falar contra mim que hoje não tem mais cura. Não tem na sua frente, né? Eu conheci uma pessoa que não acreditava que Jesus curava varizes, porque ela nunca tinha visto Jesus curar varizes. Tem outros que não acreditam que Jesus cura coluna, porque ele nunca viu Jesus curar coluna, né? E assim vai, né? Assim vai por aí. As coisas estão piorando por causa da incredulidade das pessoas. As pessoas estão se tornando um lixo de incredulidade, né? Estão arrastando, infelizmente, alguns cristãos. Estão arrastando, infelizmente, alguns crentes que preferem, né, gastar o seu dinheiro suado lá no consultório. Está vendo uma receita extensa, né? O remédio, né, na drogaria popular não tem, aí você vai correr de farmácia em farmácia, aí quando você encontra um medicamento que é mais de 50, mais de 100 reais, né? Aí você opta pelo genérico, né? Você opta pelo genérico, que é mais barato um pouquinho, mas também não te cura, também não traz para você uma solução, não traz para você algo satisfatório, não é isso? Eu estou aqui falando a verdade sobre libertação. Você precisa ser liberto dessas coisas. Você precisa ser liberto dessas mentes diabólicas que estão atrofiando, né? Nós sabemos que a mente maior é Satanás. Satanás, ele é o mentor da incredulidade, porque quanto mais pessoas não acreditarem em Cristo Jesus, e Cristo Jesus cura, salva, batiza e perdoa, muitas pessoas ainda vão morrer. Muitas pessoas ainda vão descer a 7 palmos, a 3 palmos, né? Debaixo da terra. Muitas pessoas vão morrer. Porque eles estão sendo, né, catequizados, estão sendo, né, ensinados a não acreditar em Deus. O maior pecado do século 21, né, o maior, é a incredulidade. A incredulidade está atrapalhando os nossos irmãos cristãos,
nossas irmãs cristãs serem curadas em nome de Jesus, né? Elas preferem pedir um remédio, preferem correr atrás de uma farmácia do que pedir uma oração, né? Tem muitas pessoas que vão para a igreja, né, com os remédios já de hora marcada, não é isso? Então eles, na hora tal, ele vai no banheiro, vai tomar o remédio dele. Olha, ele já está no consultório, o doutor Jesus já está lá, mas ele não acredita no doutor Jesus. Ele não acredita o que Jesus pode fazer na vida dele, para transformar a vida dele. Então essas pessoas estão oprimidas, né? Estão oprimidas, né? Por um espírito de incredulidade. E através do espírito de incredulidade, eles também estão sendo atacados por espíritos demoníacos, espíritos de doenças, espíritos de alejume, espírito que aleja, espírito que cega, espírito que bota surdo, né? Você vê que Jesus expulsou vários espíritos na sua obra de libertação, espíritos, né, mudo e surdo. Hoje você vê muitas pessoas que você conhece, eu tenho certeza que você conhece, eu também conheço, já vi, né? Espírito mudo e surdo, né? Jesus pode curar. Jesus pode curar, mas o que atrapalha Jesus curar essas coisas é a incredulidade. A incredulidade afasta você de Deus, a incredulidade me afasta de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se o Filho pôde vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. E por que vem essa incredulidade? Por causa do pecado. O pecado está, né, sendo liberado cada dia, né? O pecado está sendo liberado. Apocalipse 21:8 diz que mas contra os abomináveis, as pessoas que praticam algo abominável, algo repugnante diante de Deus, né? Pedofilia, estupro, assassinato, né? E obra de feitiçaria, pessoas que põem demônios no lugar de Deus, né? Adoram demônios, adoram espíritos maus, né? Se coloca, né, na posição, né, de animal, né? Se coloca, né? Por que Sodoma e Gomorra foi destruída, né? Muitas pessoas não discutem sobre isso, nem abrem o leque sobre isso, né? Mas Sodoma e Gomorra era uma cidade rejeitada por Deus, né? Era uma cidade rejeitada por Deus, cheia de pecados. Então Deus resolveu punir aquela cidade com fogo e enxofre, né? E não vai demorar muito para esse mundo também se acabar da mesma forma, da mesma maneira, né? Porque o pecado está aumentando, o pecado está multiplicando, né? O pecado está multiplicando. Então, contra os abomináveis, os mentirosos, fornicários, idólatras, feiticeiros, assassinos, todos esses, né? O seu lugar está reservado, já está reservado no lago que arde com fogo e enxofre, né? Isaías vem dizendo, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, não é isso? Então, toda a Bíblia está dizendo, não está escrito, não está dando só condenação. A Bíblia também está trazendo salvação em Cristo Jesus, né? Em Gênesis, né? Louvado seja o nome do Senhor, o próprio Deus falou, louvado seja o nome do Senhor para Adão e Eva, que após o pecado que eles tinham cometido, né? A abominação diante do Senhor, Deus falou que da mulher nasceria nasceria né? Que esmagaria a cabeça da serpente, né? E ela lhe feriria o calcanhar, né? Então seria uma batalha de gente grande, uma batalha de gente poderosa, né? Mas Jesus venceu, porque Jesus já esmagou a cabeça de Satanás, né? Jesus saiu com ferimento no calcanhar, mas Satanás saiu com a cabeça esmagada, né? Mas ele ainda continua, né? Ele continua futucando os crentes a pecarem contra Deus, né? A pecarem contra Deus, né? A largarem a mulher da sua mocidade, né? Unir a outra mulher, né? O divórcio foi liberado, né? Mas a Bíblia diz que enquanto viver o marido, né, a mulher não pode ser de outro. Enquanto viver a mulher, o homem não pode ser de outro. É a Bíblia que diz isso,
né? A Bíblia que diz isso. Mas o que acontece? A cegueira espiritual, através da opressão demoníaca, vai cegando os crentes, vai cegando os pastores, vai cegando os homens que se dizem homem de Deus. Eles se dizem homem de Deus, né? Eles andam até com a Bíblia debaixo do braço, né? Então, porta até um conhecimento teológico, né? Porta até um conhecimento teológico, prega muito bem, fala muito bem, né? Mas não tem milagres, não tem cura divina, não tem libertações. Por quê? Como que uma pessoa oprimida vai libertar o outro oprimido? Isso não está escrito. O próprio Jesus diz que se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido, né? Se eu estou oprimido, eu vou libertar uma pessoa oprimida, mas nunca isso vai acontecer, né? Porque treva com treva se combina, né? Treva com treva, né? Não entra em choque, né? Agora, a treva e a luz entra em choque, porque a luz é maior do que a treva. A luz é maior do que a treva. E muitas pessoas estão enganadas. Muitas pessoas estão enganadas, estão sendo levadas, arrastados sem dó e sem piedade. Satanás entrou no reino, preste atenção, Satanás entrou no reino para arrastar aqueles que tinham vista, para cegar aqueles que tinham vista, né? O grande estadista Moisés diz que as pessoas que Deus usa não pode aceitar presente. Não pode aceitar presente de maneira nenhuma, porque o presente perverte, né? E cega aquele que tem vista. Não é isso? Então, se você não aceitar nada de ninguém, né, com segundas intenções, né, você que é pregador do evangelho, você que é pregador mesmo, né, destemido mesmo, que nada passa diante de ti, nada passa diante dos teus olhos, né? Você enxerga uma pessoa oprimida à distância, e o diabo reconhece você e cai por terra, não é isso? Então o diabo vai fazer de tudo para tirar você do caminho dele, né? Ele vai estudar você, qual é a maneira uma coisa que você mais gosta, o que você não tem condições de comprar, não é isso? Olha, é difícil. Eu vou colocar aqui um exemplo aqui, uma pessoa que anda a pé, ele paga um preço a pé, né? E de repente uma pessoa em pecado, ele não sabe que a pessoa está em pecado, ele não sabe, né? Mas ele anda a pé, aquela pessoa vai dar um carro, né? Um carro zero, um carro novo, um carro seminovo, né? Aí o que acontece? Aquela pessoa que deu o carro, né? O que acontece? Aí aquela pessoa que ganhou o carro, Deus fala assim, vai lá falar com fulano, ou com Beltrano, com Cicrano, né? Que ele está em pecado contra mim, ele pecou contra mim e eu vou puni-lo. Aquela pessoa que ganhou um carro não vai mais nunca lá falar, repreender aquela pessoa, mas não vai mesmo, porque ele ganhou um presente, né? Ele gostou do presente, né? Eu estou dando um exemplo, né? Satanás também faz da mesma forma, da mesma maneira, né? Procurando aquilo que você mais gosta e você não pode comprar, né? Para cegar você que é você que prega em cima do altar. Não é que é do altar, quem é do altar é Jesus. Muita gente, fulano é do altar, do altar é Jesus Cristo, ele que é do altar. Jesus, além de ser do altar, Jesus é o próprio altar, né? Nós estamos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, para dizer que Jesus está realmente cobrando coisas tremendas. Jesus está cobrando coisa tremenda sobre andar em santidade de vida. Andar em santidade, louvado seja o nome do Senhor, não é andar de qualquer maneira, não é andar, né, fazer as coisas de qualquer maneira. Andar em santidade é andar temendo a Deus, andar fazendo aquilo que Deus lhe ordenou para fazer, não é isso? Aquilo que Deus mandou você repreender, vai lá e repreenda, né? Vai lá e repreenda. Deus mandou você se levantar, entregar as visões, seja qual tipo de visões que for, né? Qual tipo de visões que for, você vai lá e entrega as visões, entregue a revelação, entregue a profecia, né? Senão você vai ficar oprimido igual os outros. Você vai ficar oprimido, né? A Bíblia diz que não havendo profecia, a igreja se corrompe. Não havendo prática nas palavras de Deus, a igreja se corrompe.
né? A igreja somos nós, a igreja é eu e você. Estamos sujeitos a andar, né, tropeçando e caindo. Estamos sujeitos a cair. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, né? Mas você vê que Elias, o tesbita, Deus escolheu ele para ser um baluarte na obra do Altíssimo, na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ficando por aqui para ir mais longe, né, no próximo trabalho. Deus abençoe você, Deus abençoe. Tem mais assunto, nós vamos pegar bastante assunto sobre libertações, né? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos aproveitar, vamos fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. E mais na frente vamos falar sobre libertações, vamos falar sobre, né, eu vou dar aqui uma entrada, né, sobre os demônios que guardam as que são os guardiões das cidades, né? Tem anjos? Tem, mas também tem demônios orientando, dividindo, né? Você tem uma ideia, você lê em Daniel capítulo 10, você vê que um espírito imundo, né? Não era um espírito qualquer, um espírito imundo com dimensões, né, de dirigir um país inteiro, né? E a oração de Daniel, depois nós vamos falar sobre isso, a oração que Daniel fez, os 21 dias de jejuns, né? O que levou aquela cidade, louvado seja o nome do Senhor, aquele demônio que estava tentando impedir Deus fazer algo, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, quando tem que fazer, Deus faz algo mesmo, Deus tem coragem de fazer. Embora, louvado seja o nome do Senhor, Ele queira usar a mim e a você, né, para demonstrar, para que a sua glória seja maior. Ele pode fazer tudo sozinho. Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele não quer fazer tudo sozinho. Ele quer usar a mim e quer usar você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no Brasil tem um demônio, nos Estados Unidos tem outro, na Europa tem outro. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um, porque esse assunto é polêmico, vai mexer com muita gente, vai mexer com autoridades, vai mexer com pessoas que mandam na mídia, porque se eles, louvado seja o nome do Senhor, se eles forem incomodados por esse vídeo tem uma porcentagem de não chegar até você, mas Deus vai bradar, Deus vai pelejar pelo nosso canal. Fique com Deus e vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, abençoa meu irmão, minha irmã. Estamos falando sobre libertações. Pai amado, Pai santo e justo, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer essa oração poderosa para que meu irmão seja liberto, minha irmã seja liberta, meu irmão saia do hospital, minha irmã saia do hospital. Pai amado, Deus poderoso, cada um oprimido, Pai amado, alcance a tua bênção poderosa, esteja, Pai amado, a tua mão estendida por misericórdia, não porque nós merecemos, mas pela tua misericórdia, o teu amor, o teu poder, alcance meu irmão, alcance minha irmã, para a glória do teu nome, Pai santo, em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, Pai amado, abençoa o meu irmão, abençoa, ó Pai amado, esta obra, abençoa esse vídeo, abençoa os inscritos nesse vídeo, abençoa, ó Pai amado, aqueles que estão, ó Pai amado, Deus de fogo, pronto para receber uma cura, uma libertação, aqueles que estão prontos, ó Pai amado, para receber, ó Pai amado, algo sobrenatural, Pai amado, Deus de fogo na sua casa, na sua vida, aqueles que estão acamados por espíritos malignos, espíritos devoradores, destruidores de lares, destruidores de casamento, ó Pai amado, Deus poderoso, Senhor da glória, destruidor da saúde, espírito maligno que está, ó Pai amado, Deus poderoso, obrigando, ó Pai amado, a mentira se propagar cada dia mais. Meu Deus, opera, Pai amado, Deus, envia-me